Olá, meus queridos, é um prazer estar novamente com você, com o programa Homem de Verdade. Sabe, nesse mundo de pandemia, estamos vivendo aí situações alheias e contrárias a todos os nossos desejos. E também no meio espiritual existe. O mundo vive outra pandemia, a pandemia espiritual. Na linguagem bíblica de Mateus 24:12, diz o seguinte: o amor de muitos esfriará. É tempo de um avivamento, pois o mundo está imerso a trevas espirituais. Esse é o tema do nosso programa de hoje. É sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje. E direcionar a tua vida a uma vida abençoada pelo Senhor. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o nosso pastor, colega, mestre Alain Brizotti. Ele é escritor, servo do Senhor, conferencista no mundo todo, né? Tem ministrado um trabalho maravilhoso e ele está aqui hoje para nos ajudar a abençoar a tua vida. Pastor Marcos Vargas Dutra. Dutra Vargas. Marcos Dutra Vargas. Advogado, servo de Deus, pastor e obreiro aqui na Catedral da Família. Pastor Roberto Nicola Nelly, também nosso colega, nosso irmão, e também um dos pastores aqui da Catedral. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante que é, realmente, o que é uma pandemia espiritual. Pastor, eu defino a pandemia espiritual, né, como um jeito que o mundo faz para abrir mão de Deus. O mundo abre mão de Deus, da fé, da espiritualidade, da vida. É quando o mundo olha para a nossa fé, ou para tudo que seja relativo a Deus, e coloca como se fosse uma entre outras coisas fáceis de escolher. O mundo de hoje a gente vê muito disso. O cara pensa que pode usar Deus a hora que ele quer, depois abre mão e vai vivendo, por aí vai, e sem sequer perceber isso. Mas um cristão também faz isso, Alain? Eu acredito que faz. Um cristão, o servo de Deus, conhece a Bíblia? Conhece. Diante dessa pandemia nova, ele... Muitos. Até porque... uma vez de Mateus 24:12 mesmo. Eu vou dizer uma coisa que assusta, mas eu tenho que dizer. A pandemia, essa aí sem ser a espiritual, essa que está no mundo hoje, ela tem mostrado para muitos pastores que grande parte dos templos lotados era ilusão de ótica. Meu Jesus. De muita gente que enchia templo, mas não era corpo. Estava num templo, mas não era igreja. O que o senhor está falando é tão sério, porque a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E, na verdade, esse esfriar, eu entendo que já estava frio. Porque se nós olharmos o contexto bíblico, a gente vai entender que o povo de Deus, quando passava por dificuldades, quando eles eram escravizados, eles se afastavam de Deus. A maioria acontecia isso. E nós estamos vivenciando isso no momento. As pessoas, em meio a essa pandemia espiritual que nós estamos vivendo, as pessoas se distanciaram de Deus, no lugar de se aproximar mais de Deus, para que eles possam ter um refúgio, uma segurança, um conforto, um momento de paz dentro do seu lar, da sua vida, eles estão fugindo de Deus. Eu não consigo entender isso. Não existe um momento mais apropriado para você se aproximar de Deus. E é o que nós estamos vivendo, é o contrário. Pastor Marcos, eu tenho uma pergunta para você. Essa pandemia espiritual, isso é um vírus? Como é que é isso? Isso é um vírus, sim, pastor Salmo. E, inclusive, ele adota várias formas. Por exemplo, a indiferença, que é o esfriamento, o orgulho, a busca incessante pelo materialismo, ou seja, você buscar mais as coisas materiais do que espirituais, você buscar mais o ter do que o ser, a ignorância teológica. E fazendo aí um adendo ao que o senhor acabou de falar e ao que diz a palavra de Deus, eu creio que também essa pandemia espiritual está separando, pastor Alain, o joio do trigo. É verdade. É um momento que a gente olha e a gente verifica se a fé daquela pessoa, ou se a sua fé, se ela está sendo consolidada na areia ou se ela está sendo consolidada Pastor Alain Brizotti na falou rocha. que é muito sério, uma coisa muito séria. A igreja estava inchada. Pastor, existe uma vacina para isso? Existe, só que o preço é alto, né? Jesus amado. Esse é alto. Pode trazer morte, né, pastor? É a leitura e o aprofundamento na palavra. Não existe outra vacina que nos imunize desse vírus que o pastor Marcos Dutra colocou, orgulho, indiferença. É a leitura, o aprofundamento na palavra, aliado às disciplinas espirituais para o fortalecimento do corpo, que é a oração, o jejum, a consagração. Essa coisa aqui é básica, mas que é verdadeira. Que é de fato eficiente. Posso fazer uma comparação aqui? Vamos partir do pressuposto que uma pessoa de extrema posse está gravemente enferma.
e ela tem condição de buscar o melhor recurso da medicina. Ele vai procurar os melhores hospitais e essa conta vai ficar barata para ele? Não vai ficar barata para ele. Nós temos acesso ao que de mais precioso existe, que é o acesso direto ao Pai. E a palavra pandemia me lembra muito uma questão de calamidade. Ou seja, a pandemia espiritual nos remete a uma ideia de um caos profundo, de um isolamento da pessoa para com Deus. Então, se a pessoa quiser buscar a vacina, como o senhor perguntou, a cura para isso é caro. Isso vai custar caro. Mas o que é este caro? Como o pastor Alain muito bem disse, é a renúncia, é o momento, é o propósito, é a firmeza de propósito. Meus irmãos, o que a gente não decide não vai acontecer nunca. Se a pessoa não estiver disposta a pagar o preço de oração, de jejum, de buscar realmente intimidade e relacionamento com Deus, a calamidade espiritual vai ser muito difícil sair da vida dela. E eu queria saber também, assim, como nós podemos realmente se livrar desses problemas trazidos por essa pandemia espiritual. Como se livrar disso? Antes de qualquer coisa é o fortalecimento, né, pastor? O fortalecimento da fé, da comunhão uns com os outros, o modo como a gente lida com o casamento, a família. Todas essas coisas, elas são uma focada na outra, linkada na outra. Elas não podem ser separadas, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante nesse momento é que a gente entenda essa palavra pandemia, o prefixo pan vem do grego, significa tudo. Está tudo feito nisso. Ou seja, todo mundo está passando pela mesma coisa. Então agora é hora de se ajudar, não de se excluir. Precisa trabalhar junto, com comunhão, com fortalecimento. Eu acho que nesse momento a igreja é um dos melhores lugares que existe para estar. Por todos os sentidos. Principalmente pelo sentido de que um ao outro ajuda, como diz a Bíblia. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforço. Essa comunhão que fortalece, que ajuda, que abençoa, que aproxima. É importante demais que a gente aprenda essa verdade. Mas será que essa atitude, essa pandemia, está fazendo as pessoas, o cristão, a perder a fé? Faz. Pastor, eu entendo É grave, o seguinte. Pastor, eu vou muito mais além do que isso. Está trazendo medo às pessoas. E o medo, ela não provém de Deus. As pessoas estão atemorizadas, estão com medo. E o medo, pastor, ele te mata. Ele te mata espiritualmente, ele te mata o seu organismo, ele te mata a sua mente. O seu psicológico, ele é todo trabalhado porque nosso corpo reage daquilo que a nossa mente produz. Se eu entendo, se eu projeto, se eu idealizo, se eu sonho, eu cresço, eu rompo. Agora, se eu começo a deixar uma mídia, as pessoas, a situação ao meu redor, me motivar ao negativo, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar em depressão. E o que acontece com as pessoas hoje? Que elas estão com medo, elas não confiam em Deus, elas não têm realmente Deus como sendo aquilo que o senhor falou no culto lá, aquele que é o meu abrigo secreto, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa, ele confia em Deus. O cristão não está vivendo esse momento, ele está com medo de tudo e de todos. Na verdade, isso é a crise do objeto da fé, né? O indivíduo, essa fé que está sendo perdida hoje não é a fé de quem está em Deus. Quem tem a fé em Deus verdadeira passa por essas coisas. Isso revela que muita gente colocou a fé no objeto errado. Colocou a fé no discurso triunfalista, colocou a fé no sucesso fácil, colocou a fé no dinheiro, no carro, na casa, colocou a fé em coisas que passam. E essas coisas falsos gurus que vêm aí, né? Pondo facilidade no evangelho. Na teologia, as fake news da vida, né? As fake news, as mentiras que estão aí. Em teologia propagadas. A gente chama isso de falsos absolutos. São coisas que a gente acha que é absoluto e não são relativos, eles passam. Falsos. Sim, eles acabam. Ou seja, quem coloca de fato a fé em Deus é uma fé com base, com raiz. Por exemplo, no final do Sermão da Montanha, Jesus diz uma frase que é profundamente atual. Ele diz assim, ó, que aquele que não colocar a casa sobre a rocha, e rocha ali não é Cristo no texto. Rocha ali é o ensinamento que ele acabou de falar. Todo o Sermão do Monte. O que ele está dizendo é que se você não constrói sua casa nesses ensinamentos que eu dei, a casa cai. É muito atual essa frase. A casa de muita gente caiu na pandemia. E caiu porque não estava baseado nos ensinos de Cristo. Mas no ensino de um guru aqui, de outra coisa lá, de uma internet aqui. Essa coisa tem sido muito perigosa. A questão que eu acho que deve ser fundamental para a gente aqui hoje, a partir daqui do novo tempo, é a gente pensar qual é o fundamento da nossa fé. Como a gente vai construir uma nova fé depois de tudo isso? A gente vai de novo ser enganado pelos charlatães de púlpito? Ou vamos fixar nossa fé na raiz que é a palavra? Mas ainda bem, pastor Alain, que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Graças a Deus. É o Deus do recomeço, é o Deus da nova oportunidade.
E é o Deus que é capaz de tirar a cegueira espiritual nossa e nos permitir que comecemos, né, um momento novo. É verdade. Ainda bem, graças a Deus por isso. Bom, o programa está muito importante porque o assunto é concernente a eu e você que estamos vivendo. É o nosso dia a dia como cristão diante de Deus. Essa frase, Mateus 24:12, é muito forte. O amor de muitos esfriará. Queridos, é uma verdade. E essa pandemia veio e ela entrou também na área espiritual nossa. Nós vamos para um breve intervalo. Você vai conhecer realmente os parceiros que nos ajudam a levar essa preciosa palavra, essa preciosa semente na sua vida. Já já nós voltamos. Continue aí, porque o assunto é importante e pode te ajudar também. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre inovando, a Cristal Alimentos inaugura, com a mais alta tecnologia suíça disponível no mundo, uma indústria de massas que aprimora sua reconhecida qualidade. Engenharia de ponta se alia a matérias-primas selecionadas, permitindo uma ampla e variada produção de macarrão. Esses ingredientes, com o seu toque especial, formam a receita perfeita. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. Estamos voltando com o programa Homem de Verdade. O assunto aqui é importante, pandemia espiritual. Queria saber de vocês, essa pandemia espiritual afeta o relacionamento, o casamento de um cristão? Também? Muito, pelo amor de Deus. Hoje o nível, eu não tenho aqui a estatística correta, mas aumentou muitíssimo o nível de divórcios nesse período todo. No meio evangélico também? No meio evangélico também, principalmente, inclusive no meio evangélico. E sem falar que assim,
Na verdade, o que está acontecendo é um duplo divórcio no meio evangélico. Porque é o divórcio do casamento e da igreja. Jesus, né? Os três. Tá um negócio bem complicado. Por que será, pastor Ana? Será porque o marido está tendo mais tempo com a esposa em casa? Eles estão podendo se conhecer mais? Será que isso é uma verdade que apareceu, aflorou, que até então não existia? Será que é isso? Eu acredito que assim, ó, por incrível Uma que vida pareça, superficial? né? Por incrível que pareça, a gente tá vivendo o que é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que o casamento é uma relação vivida a dois dentro de casa. Você vê que no antigo Israel, quando o cara casava, nem para guerra ele ia durante um ano, para ter essa convivência com a esposa e se conhecerem dentro de casa. Hoje os casamentos são espremidos na agenda do consumismo. O cara casa, ele tem a melhor casa da cidade, mas nunca usufruiu da própria casa. Eu acredito que nesse momento de pandemia teve gente que sentou no sofá que comprou em 14 prestações pela primeira vez. Nem tinha usufruído das coisas que tinha em casa. Muita gente tem uma bela casa, mas nunca soube viver lá dentro. E agora foi obrigado pela própria força da vida a se suportar lá dentro. Imagina. E como a gente vive numa geração que descarta ao invés de arrumar, é mais fácil o divórcio do que a construção, né? É porque tem um preço a ser pago, né? As pessoas não estão dispostas a renunciar. É aquilo que nós falamos. As pessoas acham que elas são autossuficientes e nós temos que aprender que nós somos dependentes de Deus. Eu acho que toda essa pandemia que nós estamos vivenciando hoje, no momento, as pessoas elas nunca dependeram tanto de Deus, ou tanto um do outro, ou da sua própria esposa, ou da família a qual você convive, do que no momento que nós estamos vivendo hoje. Eu dependo de você, Alan, você depende de mim. É uma parceria, mas as pessoas não estão abertas a isso. Na verdade, tem um orgulho próprio que acha que são autossuficientes, e isso tem o quê? Afetado muitas pessoas, trazido traumas, na verdade, trazido impactos na vida de cada um, né? Eu acho que esse desespero espiritual está trazendo mais tragédias, suicídios. Sim, sim. É uma coisa que o desespero entrou dentro da pessoa e a pessoa está enclausurada, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Ele não sabe sair e ele está acuado, tipo um animal acuado, e a saída dele é talvez dar cabo da vida. Sim. Ele tem suicídio, síndrome do pânico, crise até crises psicóticas sentem isso. Porque há um surto, esse desejo, a busca da liberdade. Até porque, pastor, tem uma coisa que é muito importante a gente pontuar. Pelo menos eu não me lembro, sinceramente, na minha vida, eu estou com 41 anos, mas eu não me lembro de ter convivido tão perto com a morte como nesses últimos meses. É muita morte para pouca vida a gente está vivendo. Todo dia você tem uma notícia de alguém morto e a sensação que a gente tem é que a morte está se aproximando, né? Isso. Está te coando. Você ouvia a morte lá longe. Era isso não vai chegar aqui. Era números, agora são pessoas, são referências, pessoas que fazem parte do seu convívio. A pandemia vai apertando o ciclo. Você ouviu que a morte estava na China, de repente ela chegou nos Estados Unidos, aí ela veio para o Brasil, aí ela vem para Goiânia. E ela vai entrando e chega no nosso bairro, é um negócio muito esquisito. Você vive hoje sobre uma ameaça da finitude. Na verdade, a gente pode entender um pouquinho do que o povo de Nínive aprendeu quando Jonas pregou por lá. De que a gente não dura para sempre. A pandemia tirou de nós a ilusão do controle. É muito sério isso. E o mais interessante, é típico da pandemia. Mata qualquer um. Não tem idade, não tem nome. Qualquer um. Simplesmente o que o vírus faz, destrói. Mas vamos mudar a coisa aqui? Vamos mudar o tom? Vamos lançar no Prosperando em Deus como viver e transformar essa pandemia espiritual. Meditando nas escrituras, fortalecendo os laços. Isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Isso é comunhão, isso é ser igreja, né? Jesus falou que quando tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Eu gosto dessa frase, reunidos. Ou seja, uma reunião. Significa que já houve uma primeira união entre nós e Deus e agora reunimos. Ou seja, uma dupla união entre nós e Deus e entre nós mesmos. Isso aqui fortalece muitos laços. O que é mais importante nisso tudo, pastor, é saber aproveitar os momentos da vida. Porque se eu souber aproveitar os momentos, tendo toda essa estrutura espiritual a qual está sendo colocada, se eu puder aproveitar os momentos com a minha esposa, com os meus filhos, desfrutar, eu transformar a pandemia em um momento de comunhão, em um momento de compartilhar, em um momento de poder ajudar o próximo, dando a cesta básica, dando uma roupa, dando um apoio, uma ligação. Nós conversamos aqui sobre fazer uma serenata, visitar as pessoas. Tem pessoas que estão fechadas no seu ambiente com medo e não sai, às vezes, uma visita, uma ligação, uma mensagem que você manda, faz toda a diferença. Nós precisamos de mudar essa história. Eu não posso
viver a pandemia dentro do meu coração. Eu tenho que saber o seguinte, eu posso, no meio de toda essa situação, ser feliz e fazer os outros felizes. Eu penso dessa forma. Eu complemento o que o senhor está falando no sentido de procurarmos ser positivos, ter sempre pensamento negativo. Porque hoje, se você ligar a televisão, não vou generalizar, não vou falar que é uma regra absoluta, mas em determinados segmentos, em determinados canais, você, ao ligar o seu aparelho de TV, você chega de um jeito, quando você vai desligar, você está pior. Será que eu estou falando alguma novidade aqui para alguém? Eu tenho certeza que não. Então a gente precisa ser positivo, pastor Saulo. Procurar coisas que nos empurram para frente. São relações familiares, relações de amizade, reunião, como o pastor o Alan muito bem colocou, que nos empurre para frente e não nos faça retroceder. Então, será o que nós poderíamos evitar no meio dessa pandemia espiritual? Antes de qualquer nada, as fake news, né? Que elas produzem isso aí que o pastor colocou. Sim. É muito importante. Aliás, isso é importante, pastor, porque do ponto de vista teológico, é a cura do olhar. Irineu, um dos bispos do primeiro século da igreja cristã, dizia que os olhos curados pela graça enxergam Deus em qualquer lugar. Jesus faz isso. Jesus chega e olha nos lírios, nada mais igual do que os lírios. Ele olha para aqueles lírios do campo e diz assim, ó, tá vendo aquele lírio? Nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Ou seja, ele dá um novo olhar para uma coisa corriqueira. O problema de hoje, quando eu coloquei, por exemplo, a questão das fake news, elas vêm cheias de teorias do caos, escatologia do desastre, mensagens que só querem causar medo, que instigam pânico nas pessoas. E com isso, vai aqui dentro da gente, vai quebrando as resistências. Então é importante que a gente não permita que o pior do mundo encontre lugar para crescer na gente. Se os olhos forem curados pela graça, a gente vai aprender a evitar a aparência do mal, o indivíduo que vem sempre com aquela notícia, como o pastor Marcos Dutra colocou, negativa, negativista, complicado, mas a gente se cerca do melhor que há. E o melhor que há é a graça de Deus e a comunhão em Cristo. Né? A mídia traz as coisas ruins, mas nós temos a palavra de Deus que traz as boas novas. O segredo é esse, pastor. É o Evangelho. Ela que vai trazer boas novas, ela que vai te reanimar, vai te colocar para cima, vai trazer pensamentos positivos, vai te mudar a sua visão. Né, e cuidar do corpo também. Cuidar da saúde. Sim. Porque um organismo mal equilibrado, ele não consegue reagir. Está mais do que provada a serotonina, o que isso é capaz de fazer no corpo. Então, uma atividade física, cuidar do corpo, é fundamental também. Eu não vejo uma pandemia espiritual sendo rompida se você não também procurar cuidar do corpo, do seu físico. Isso é muito importante. Que é templo do Espírito. Que é templo do Espírito Santo. A fé cristã é a única fé, vamos colocar, entre as fés do mundo, onde o corpo é importante. É interessante isso. É tão importante que vai ser transformado. Ou seja, é bom que a gente lembre disso, que o nosso corpo, como igreja, para ser cuidado, não é só no sentido místico de Cristo, igreja, corpo e ele cabeça. Esse é um dos aspectos. Esse corpo aqui também é importante porque ele também é o lugar da revelação de Deus. Meus abraços podem se tornar abraços de Cristo. Bom, gente, o programa é um assunto muito forte, muito importante, porque nós estamos falando realmente do seu relacionamento, da sua intimidade com o teu Salvador. Isso é muito importante. Agora, você precisa avaliar essas coisas. A pandemia existe em uma situação. Você não pode deixar que a pandemia venha estragar, atrapalhar, ferir o seu relacionamento, a sua intimidade com o teu Salvador. Senão você vai descaracterizar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é muito importante você saber separar as coisas. Sabe, quem está em Cristo, nova criatura é. Então você, diante das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, olhe para Cristo. Busque Ele. Sabe, não deixe realmente, sabe, esse alerta que Mateus 24:12 está escrito, e o amor de muitos esfriará. Não deixe isso acontecer. Sabe, levante, viva aí Isaías 40:31, certo? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Viva o melhor de Deus. Viva na expectativa de que hoje não deu certo, amanhã vai dar, porque Jesus está contigo. Sabe, viva na expectativa que amanhã você vai orar e as portas vão se abrir. É isso que nós precisamos ter, sabe, de uma visualização otimista, uma fé viva e eficaz em nossos corações. Porque senão nós começamos a esfriar na fé. Será que vai acontecer? Eu já orei, não aconteceu. Eu já orei, estou vendo aí, meu parente aconteceu, meu ciclano. Não! O pastor Roberto citou.
Você tem que viver o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, você não sabe quem vai cair. Você vai ficar de pé, em nome de Jesus. 10.000 outro dia vai cair, mas você vai estar de pé. Sabe por quê? Você só vai contemplar. Sabe por quê? Por isso que você tem que olhar para o seu interior e não deixar que essa pandemia venha esfriar o teu relacionamento com o teu Salvador. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o vosso coração. Sabe, eu tenho entrado num relógio de oração e tenho me colocado diante do altar de Deus todos os dias. Sabe, parece que o tempo está ficando pouco. Porque tantas coisas, tanta oração, tanto pedido, tanto agradecimento e uma vida, uma intimidade, um tempo com Deus, esse tempo tem que ser um tempo especial. Isso gera o quê? Um fortalecimento dentro de você, querido. Eu queria que você pensasse sobre isso. Nessa pandemia é tempo de reflexão. A pandemia aí do mundo, dos problemas da sociedade, financeiro e tudo, tá acontecendo? Tá. Mas a sua vida com Deus tem que se alicerçar mais, se fortalecer mais, se consolidar mais e ter uma vida de comunhão perfeita, porque eu posso lhe assegurar, será uma vida de conquistas, de vitórias, e você experimentará o sobrenatural de Deus sobre tua vida. Pense nisso, reflita sobre isso. Eu desafio você, você vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. Um forte abraço e até o próximo programa.